Pesquisa da CNBB mostra dados sobre o trabalho social da igreja no Brasil. Os 4 anos da Laudato Si e o documento sobre o Sínodo dos Bispos na Amazônia. E ainda os preços dos pet shops, mercado em crescimento no país. Confira agora no Horizonte Notícia. Dioceses, paróquias, associações, novas comunidades e institutos são exemplos de um exército de caridade que atua no Brasil. O trabalho social da igreja atende cerca de 40 milhões de pessoas no país atualmente. Os dados são da pesquisa divulgada pela CNBB. Quase 30 milhões de pessoas atendidas por ano no país, número equivalente a 88% do número total de pobres brasileiros. Este é o principal resultado da pesquisa. Trabalho árduo, diário, feito baseado na vivência da fé, na prática do amor que ampara e acolhe. Trabalho social e político, de assistência, promoção da cidadania e da justiça social. A igreja, ela, ao mesmo tempo que trabalha para a assistência, ela trabalha na perspectiva também das mudanças socioculturais, né, que precisam acontecer para que haja realmente transformação nas estruturas da sociedade, para que as pessoas tenham mais sensibilidade, para que os governos possam cumprir, né, com a sua missão. A pesquisa apontou que há forte concentração nos serviços de atendimento na área da saúde, seguidos da assistência social. No âmbito das obras sociais, refere-se a mais de 80% dos atendimentos. O destaque vai para as crianças e jovens, que concentram 18% desse público. Na Arquidiocese de Belo Horizonte, a Providence é que coordena e mantém as obras sociais. Só em 2018 foram quase 30 mil atendimentos a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Ao lado da Providence, 13 pastorais sociais acolhem e amparam crianças, jovens, adultos, moradores de rua, idosos, presidiários. No país, destaca-se o trabalho da Pastoral da Criança, com 1,2 milhão de crianças atendidas todos os meses. Os idosos são o segundo grupo mais expressivo no atendimento, seguidos pela população de rua. O maior desafio, eu diria, é criar essa sensibilidade, de modo especial, naqueles que são os responsáveis na sociedade, né, para promover a ação social. De outro lado, eu diria que um grande desafio é a sustentabilidade. Para poder ajudar as pessoas, a gente precisa ter recursos para isso. Então, esse é um desafio, contar com a solidariedade das pessoas. Se nós queremos realmente ser igreja, viver com autenticidade o Evangelho, é dessa forma, é ajudando os mais pobres, pois assim foi a própria opção de Jesus, né? Que não discriminou, não ignorou ninguém, mas preferencialmente foi até os que mais precisavam dele. Nesta terça-feira, 18 de junho, completam-se 4 anos do lançamento da encíclica Laudato Si. À época, o encontro promovido nos Jardins Vaticanos pelo Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral teve a participação do Papa Francisco. O alerta para a urgente mobilização frente à crise socioambiental no mundo se tornou urgente. O tempo está se esgotando, disse o Papa Francisco a dirigentes de empresas petrolíferas durante encontro na semana passada. Em 2015, autoridades religiosas se reuniram no Vaticano para refletir sobre a encíclica. No texto, o pontífice convocava a humanidade a se conscientizar para mudanças no estilo de vida, de produção e de consumo. O documento de quase 200 páginas foi chamado Laudato Si, ou Louvado Seja, com críticas à política, tecnologia e finanças pela pobreza e degradação do meio ambiente. Nesta semana, Francisco ressaltou a exigência dos jovens para que haja uma transformação. E nessa segunda-feira, o Vaticano divulgou o documento de trabalho da Secretaria-Geral do Sínodo dos Bispos. A Voz da Amazônia foi desenvolvido num processo de escuta a partir da visita do Papa Francisco ao Peru em 2018 e consulta ao povo da região. O documento foi concluído em maio e também resultou em um vídeo.
A primeira parte do documento apresenta a realidade do território e de seus povos, vida ameaçada por destruição e exploração ambiental, além da violação dos direitos humanos. Segundo as comunidades participantes, a ameaça vem de interesses econômicos e políticos dos setores dominantes da sociedade atual. Na segunda parte, o documento examina e oferece sugestões às questões relativas à ecologia integral e analisa a situação dos povos indígenas em isolamento voluntário. A última parte chama os padres sinodais da Pan-Amazônia a discutirem o tema proposto pelo Papa, os novos caminhos para a igreja na região. Por isso, recomenda que se considere ordenar homens mais velhos, casados e que tenham famílias como padres nas regiões mais remotas. A medida se aplicaria a quem tivesse de preferência ascendência indígena. E, por fim, pede que seja identificado algum ministério oficial que possa ser conferido às mulheres. A ideia é tentar reverter a dificuldade de se celebrar nessas comunidades por falta de sacerdotes. E o governo peruano lançou um projeto de preservação da floresta amazônica no país. Os recursos naturais vão impulsionar a economia local a partir do que chamam de bosques da vida, áreas pantanosas onde florescem os buritis. A temperatura na floresta supera os 31 graus na sombra. A folhagem das palmeiras ajuda a amenizar o calor que recai sobre a Reserva Nacional Pacaya-Samiria. Nesta vasta área, que é ao mesmo tempo o pulmão do mundo, em plena Amazônia peruana, proteger a biodiversidade é uma necessidade. Aqui vivem 7 comunidades, a maioria delas da etnia Cocamila, que vivem dos recursos naturais da região. O aguarre, como é conhecido por lá, ou buriti, é um fruto plantado e colhido por 95 famílias. Um símbolo local usado na preparação de bebidas, sorvetes, sabonetes e azeites medicinais contra a queda de cabelo e estresse. Modesto Zamora, da Associação para a Conservação de Recursos Naturais, afirma que os recursos da floresta são um verdadeiro tesouro. Para as famílias e comunidades é fonte de renda, é de onde eles tiram o sustento. Em Pacaya-Samiria existem mais de 30 mil hectares de áreas pantanosas, chamadas de bosques da vida, onde florescem os buritis. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, em 2018 foram colhidas mais de 21 mil sacas de 40 quilos do fruto, com um valor de venda estimado em $129 mil. O presidente do país, Martim Vizcarra, anunciou recentemente o lançamento do projeto Patrimônio Natural do Peru na região. Ele garante que o projeto vai gerar sustentabilidade, renda e bem-estar para as comunidades. A iniciativa prevê um investimento de $140 milhões para a proteção de 38 áreas naturais locais. São fundos que vão ser utilizados pelos próximos 20 anos na aquisição de equipamentos de monitoramento da vida silvestre. Um esforço que também visa fortalecer a participação das populações locais e indígenas na questão dessas áreas protegidas. O presidente Jair Bolsonaro vetou a gratuidade de franquia de bagagem inserida por emenda parlamentar na medida provisória que abriu o setor aéreo para capital estrangeiro. A decisão prevê que passageiros devem pagar por bagagens despachadas. O Palácio do Planalto afirmou que o veto se deu por razões de interesse público e violação ao devido processo legislativo. Em crescimento, o mercado de pet shops é o tema da nova pesquisa do site Mercado Mineiro. Quem nos dá os detalhes é o economista Feliciano Abreu. Quem tem um cãozinho ou um gato em casa sabe muito bem o quanto se gasta para manter os animais em bom estado de, principalmente, de saúde, se falando das vacinas, como também de um banho semanal. Mas é bom ficar atento aos preços. Hoje a gente tem, por exemplo, um banho para um cão com pelo longo, de 10 a 15 quilos, custando de R$ 29,00 até R$ 90,00, com a diferença de 210%. O banho para cachorro de 10 a 15 quilos também, mas com pelo curto, custando de R$ 29,00 a R$ 75,00, uma diferença de 158%. Um gato para se tomar banho também, simplesmente um banho de R$ 30,00 a R$ 70,00, dependendo do pet shop, uma diferença de 133%.
O banho com tosa em máquina custando hoje de R$ 45 a R$ 100, com uma diferença de 122%. Já quando é banho com tosa, só que feito na tesoura, custando hoje de R$ 45 a R$ 135. A tosa higiênica custando de R$ 5 a R$ 15, com a diferença de 200%. Quem for viajar vai normalmente deixar o seu cãozinho em um hotel. Hoje se paga para um cão maior de R$ 40 a R$ 80 a diária e para um menor até 5 quilos de R$ 28 a R$ 60, uma diferença de 114% na diária. O que mais impressiona também são aí as vacinas, porque quando a gente fala de serviço é justificável. Mas vacinas hoje, por exemplo, uma antirrábica custando de R$ 30 a R$ 80 a dose, com a diferença de 166%, ou a vacina contra a leishmaniose de R$ 130 a dose a R$ 195, com a diferença de 50%. Então, não há justificativa para isso, por isso que o consumidor tem que ficar atento e pesquisar bastante e escolher, obviamente, o melhor custo-benefício de cada um desses pet shops. A pesquisa completa está no site mercadomineiro.com.br. E hoje é dia importante para as equipes do futebol brasileiro. A seleção feminina faz jogo decisivo. As meninas do Brasil enfrentam a Itália às 16h em Valenciennes. Um empate garante a vaga para as oitavas de final da Copa do Mundo disputada na França. E a seleção masculina também joga hoje pela Copa América na Fonte Nova, em Salvador. A equipe está no grupo A e tem como adversários Bolívia, Peru e a Venezuela, que é adversária desta partida às 21h30. A seleção brasileira treinou em Salvador para a partida de hoje às 21h30 contra a Venezuela pela Copa América. A atividade foi no estádio Barradão. O técnico Tite teve todo o grupo de jogadores à disposição. De acordo com a CBF, a única ausência foi o goleiro Ederson, que ficou no hotel com a fisioterapia tratando a lesão na panturrilha. O treinador preparou a equipe para as jogadas aéreas do adversário, acertando os posicionamentos nas bolas batidas próximas à área. Éder Militão treinou normalmente com a seleção brasileira. Ao que tudo indica, o defensor está recuperado das dores no quadril que o tiraram do treino em São Paulo. A gente fica por aqui. Para rever esse Horizonte Notícia, acesse o nosso site. Até amanhã, 8h45. Tchau, tchau.